aqui, tá? É uma live sobre algumas reflexões que eu já faço há 2 dias, sobre a inutilidade da direita brasileira, tá? Eu fiquei refletindo ontem, porque ontem foi aquele dia que aqui na live a gente analisou o famoso vídeo do Bananinha, que ele avisou que vai queimar a floresta inteira, né? Ele vai botar fogo em tudo, ele não quer saber. Vai tacar fogo na floresta, porque Eduardo Bolsonaro quer concorrer para presidente, está preocupado que não vai conseguir, tem medo de tomarem a liderança do eleitorado dele, e quem fará isso será o Centrão, através do Tarcísio. Então ele tá muito puto. Tá muito puto, não vai dar, não quero, então o Brasil se quebre, que o Brasil se dane, vamos botar fogo em tudo. É isso, né? É o Dudu incendiário, é o Nero, é o Nero internacional, né? Ele fica rodando o mundo pra botar fogo nas coisas. Enfim, né? Primeiro pra ser Nero você precisa virar imperador, né, Dudu? E você nem direitos políticos mais tem. Mas é do discurso do Eduardo Bolsonaro, ataques que a gente sofre do grande imbecil do Nando Moura, a postura patética que outro que nos ataca, que é o patético Fernando Holliday, né? Já esses caras estão todos juntos, né? Acho que é um caminho, inclusive, natural. Até a inutilidade, a eterna inutilidade da direita bolsonarista. Porque eu vou começar nisso, explicar a inutilidade, explicar, vamos dizer, o desfavor que esse campo político faz, começando pelo deputado mineiro, né? Que, veja, precisa cada vez mais ficar claro que ele se apropria da atenção do eleitorado de petista para cultivar a própria imagem, enquanto entrega como output, né? A saída dele é nada. É como se ele fosse, né? Você tem uma cadeia de energia, que aqui está a energia cívica das pessoas e aqui está o resultado, ok? Então, entre a energia cívica das pessoas, que é a vontade de mudança, e o resultado final que você pode obter, tem uma linha de transmissão. Essa linha de transmissão, você coloca aqui no meio um bypass com o Nicolas. Aí você vai passar aqui, gasta energia no meio com nada. Você acende uma lâmpada dele, gasta energia pra lâmpada dele ficar aparecendo. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí a energia volta com uma intensidade muito menor pro outro lado, né? Que é onde você tem que basicamente entregar e você não entrega nada. Então, na prática, a energia cívica das pessoas no campo da direita é gasto com nada, ok? E eu vou fazer uma espécie de uma somatória de exemplos ridículos, destinada a ululante, destinada a barulhento, pra vocês falarem, puta que me pariu, realmente nós estamos lenhados, tá? Eu vou começar com essa notícia, tá? E aí eu vou derivando para as outras coisas. Então eu vou trazer os exemplos e depois eu vou trazer uma conclusão sobre isso. Saiu, assim, põe na tela, Riso. Saiu no Space Liberdade, que é uma rede social de divulgação de conteúdo bolsonarista, e os caras nem perceberam que eles fizeram isso. Eu achei muito legal, né? Saiu no Space Liberdade a seguinte notícia: urgente, então calma, é urgente, para tudo, urge que você dê atenção ao que o perfil Space Liberdade tem a dizer, tá? Urgente. Deputado Nicolas Ferreira bate 10 milhões de visualizações com vídeo. É você, Riso. Com vídeo expondo o quê? a hipocrisia Da esquerda, quando dizem que querem proteger as crianças. Então, urgente, pare tudo. Nicolas Ferreira acabou de expor a hipocrisia da esquerda. A hipocrisia da esquerda está exposta, pelada no meio da rua. Nicolas Ferreira veio a público e mostrou para 10 milhões de pessoas que eles estão expostos. E o que isso significa? Eu quero perguntar para vocês, o que isto significa? Isto não significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Vou repetir, isto não significa P nenhuma. Existe uma piada, a gente já vem fazendo esse meme começou a rodar pra valer em 2023, Riso, que era um meme de um barco afundando, né? E aí tem um esquerdista basicamente com uma britadeira ou com uma picareta quebrando o barco. Você já viu esse meme, né? Já. E o barco tá afundando, então tem um esquerdista destruindo, e aí tá o Nicolas no barco. Olha ali a hipocrisia da esquerda! Olha aí, olha só a hipocrisia, peguei a hipocrisia da esquerda! Então, esse rapaz, ele vive de expor a hipocrisia da esquerda para as pessoas. Então ele tá permanentemente expondo. Olha como a esquerda é hipócrita. E nada acontece. Vamos lá. Desde que Nicolas Ferreira surgiu, a esquerda diminuiu ou aumentou o poder acumulado dela? Rafael Almeida Riso. aumentou. Desde que Nicolas Ferreira surgiu, que grande agenda do campo da direita
aumentou. Porque desde que ele surgiu, o Bolsonaro perdeu a eleição presidencial, certo? A agenda de segurança pública inexistiu, combate à corrupção inexistiu. Então, o que aconteceu com o campo político dele? Nada. Ele é um grande fenômeno eleitoral, um grande fenômeno de redes, cujas entregas são absolutamente nada. Nada. Ele aguarda acontecer com a esquerda, e aí ele corre para expor hipocrisia. Olha só que hipócrita! Você diz que defende uma democracia, mas vocês não são democráticos, vocês gostam da Venezuela. Faz o L! Ah! Essa é uma estratégia política que, dado que ele faz isso com uma habilidade, ele é um grande comunicador, e dado que ele faz isso para um eleitorado bolsonarista que é receptivo ao discurso dele, logo, ele se torna grande. Isso não entrega resultado prático, mas veja, não há preocupação nenhuma em entregar resultado prático. E eu volto para o meu circuito, tá? Vamos lá. Meu circuito. A energia cívica das pessoas que demanda, né? Demanda não. A energia cívica das pessoas que pode ser capturada através da tela do celular, através da economia de atenção, ela não é transformada, essa energia, tá? Em ação e resultados. Ela é dissipada num circuito que foi colocado no meio, chamado influenciadores de direita. Então toda essa energia entra nesse circuito, ela esquenta, ela fica bem quente, fica rodando em falso e no final não sai nada, ok? Este é um problema. É como se a direita bolsonarista, meus amigos, fosse uma resistência de um chuveiro. O lance é, aquela água tinha que, na verdade, mover uma usina hidrelétrica, mas ela só está esquentando enquanto resistência. E ela esquenta e não termina em nada. Então eles esquentam o clima, denunciam, fazem atos corajosos, colocam um esparadrapo na cara, mas não entregam porra nenhuma. E um exemplo. Quando a gente pega, roda direto aí um meme comparando os mandatos da Erika Hilton, do Nicolas e do Kim. Né? O mandato, em termos de entrega do senhor Nicolas Ferreira, é um mandato pífio. Aparentemente, em termos de entregas de mandato, é um mandato pior do que o da Erika Hilton, que já não é uma pessoa que trabalha muito. Naturalmente, o mandato dele é um mandato utilizado para quê? Para ele acumular poder para ele próprio. E o eleitor bolsonarista, que muitas vezes é débil, não entende isso. Não entende isso. O eleitor bolsonarista apenas, sei lá, ele tá lutando por nós. Por quê? Porque o circuito criado, esse circuito que engole a atenção das pessoas, é um circuito que fica vendendo um escândalo e que fica pegando os temas do momento, tá? E entregando para essas pessoas uma resposta identitária para aquele fenômeno. Então, houve o fenômeno Felca. Aí esse fenômeno gira ali no Nicolas, olha só, a esquerda não pode falar porque é hipócrita, olha só a hipocrisia. E não termina em nada. Ele foi lá, pela primeira vez, acho que ele protocolou um projeto que não vai fazer porra nenhuma. E ele, assim como a direita bolsonarista, não se esforça concretamente para andar com a agenda. Aí alguém vai falar, imagina, eles correram para obter as assinaturas da anistia. Eles estão nessa história há 2 anos, todos eles. E é uma história cuja utilidade prática, não só para a direita brasileira, mas para o Brasil, é nula. É nula. O que eles estão fazendo em matéria de educação? O que eles estão fazendo em matéria de saúde? O que eles estão fazendo em matéria de segurança pública? O que eles estão fazendo em matéria econômica? O que eles estão fazendo em matéria de combate a privilégios? Nada. Nada. Não tem entrega nenhuma dessa galera. Essa galera basicamente fica produzindo conteúdo que mantém as pessoas tensas, engajadas, enfrentando a hipocrisia da esquerda. E como você fica só enfrentando a hipocrisia da esquerda e você não enfrenta efetivamente a esquerda nos meios, nas instâncias que você dispõe, você perde. Você perde, tá? Veja essa comparação do Inevitável Bot. Por favor, bota no ar aí. Tá? Projetos individuais propostos por Kim Kataguiri, 129. Nicolas Ferreira, 9. Tá? É o quê? Umas 12 vezes a mais que o Kim fez, né? Tabata Amaral, projetos propostos, 14. E olha que vendem a história que a Tabata é uma grande parlamentar. E a Tabata é brilhante. Erika Hilton, 38. Veja que, assim, tirando o Kim, que mais trabalhou é a que tem uma manicure, uma cabeleireira no mandato, né?
Coautoria, vamos lá. Coautoria, todo mundo pode ter coautoria. É o mais fácil. O Kim tem 65, o Nicolas tem 29, a Tabata tem 68, a Erika Hilton tem 40. Vamos colocar a coautoria, é você ser colocado como coautor no projeto de outro ou propor uma coautoria. Beleza. Parecer de relator. Aí é relatar projeto e entregar o parecer para botar para votação. Isso interfere diretamente, tá, na influência ideológica que você vai ter no parlamento. Porque o parecer de um relator carrega a visão de mundo do relator. Por isso que todo projeto tem um relator, o relator é muito importante. Parecer de relator 93, ou seja, 93 projetos foram impactados pela visão de mundo do Kim e do Movimento Brasil Livre. Do Nicolas, parecer de relator 16. Da Tabata, parecer de relator 27. Erika Hilton, parecer de relator 5. É muito pouco, incomparável. Você soma eles, todos não dá o Kim. E aí vem os gastos por cota parlamentar, Kim 440, Nicolas 760, Tabata 1.200.000 e Erika Hilton 1 milhão. Né? Naturalmente, tanto Erika quanto Tabata, e tirem o véu de seriedade. Ai, a Tabata é muito séria. A Tabata é uma Erika Hilton. A Tabata é uma Erika Hilton. São duas mulheres. E a Tabata não vai negar que ela é uma mulher igualzinha. Elas são parecidas com a Erika Hilton. Ela é uma mulher igualzinha a Erika Hilton. A Tabata tá ali. Só entregando o espetáculo tosco dela, tanto quando ela era... quando o Kim estava presidindo a comissão de educação, o principal projeto dela era a cota trans na universidade. Para vocês às vezes não ficarem imaginando que na verdade a Tabata tinha grandes projetos. Não tinha nenhum projeto para educação. Era cota trans, que é o projeto que quem está andando na prática hoje é a Erika Hilton. Tá? Prosseguindo. Então, e não é só... O lance é, a esquerda ainda tem uma agenda que eles andam e passam. Né? Até a Erika Hilton consegue passar as coisas. Eu não estou falando só projeto. Consegue andar com a agenda deles no judiciário e em outras áreas. A direita bolsonarista, né, e na verdade vou botar aqui a direita como um todo, ela entendeu que o jogo se restringe a uma atuação em redes sociais e que não há por que gastar, ou melhor, dissipar aquela energia que eles parasitam. Ou seja, Ritos, pra gente continuar dando um bom exemplo, aqui tá a geradora de energia e aqui tá a casa da pessoa. Eles são o gato que tá no meio. Então não vale a pena gastar o gato que eles estão fazendo com coisa que não vale a pena. Com coisa que não dá o ganho deles. Ter um trabalho efetivo por uma causa, por uma agenda, por um determinado futuro, não é prioridade. A prioridade é a construção da imagem pessoal deles. E aí alguém há de dizer, mas no fim do dia não é mais fácil você só investir na sua imagem para você acumular poder e ganhar a eleição? Esta é uma boa proposição, porque essa é uma proposição cínica, fria, e concreta e, vamos dizer, e vencedora no jogo político. Se você atuar dentro do jogo político como um cínico, uma pessoa fria, e a sua atuação dentro de uma posição como um parlamento se restringe a acúmulo pessoal de poder, você talvez tenha vantagens claras, grandes vantagens comparativas sobre pessoas, sobre outros deputados que administram uma determinada agenda. Esse é um ponto, entendeu? Não parece, entretanto, fazer sentido isso quando todos os deputados de um campo político fazem isso. Você fala, olha só, nós temos, por exemplo, um campo político que tem 30 deputados federais, vamos selecionar 2 que vão acumular imagem, eles vão ficar farmando aura, tá, no parlamento, e esses caras crescem e tal, e concorrem para posições maiores, enquanto os demais andam com a agenda. Não porque o bolsonarismo, que é o campo político, por exemplo, do Nicolas, o bolsonarismo, ele é só isso. Tá todo mundo concorrendo uns contra os outros, farmando voto, viu? E o projeto fica como um fim em si mesmo, os adversários percebem, veem falta de energia, falta de entrega, e compreendem que no jogo o que você tem que entregar é só energia, não sei se você entende, para que o circuito deles fique quente. E aí os likes vêm, eles se movimentam. Percebam o que aconteceu agora. Havia o auge da luta Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro contra Xandão, certo? Andaram com o negócio, aí os deputados bolsonaristas começaram a vir com papo de anistia. Eles aproveitaram saiu a decisão, o despacho da prisão domiciliar do Bolsonaro. Falaram, é agora. Né? Houve uma manifestação, prisão domiciliar contra o mito. Vamos pedir anistia e não vamos arredar o pé.
Fizeram uma semana de teatro. O que aconteceu? O que aconteceu? Tô perguntando de forma concreta. O Hugo Mota simplesmente... O tempo passou, ele sentou na cadeira dele, fingiu que fez o acordo, ou combinou com eles de fingir que tinha um acordo, para no dia seguinte avisar que não tinha acordo nenhum, e depois para avisar que ele ia, na verdade, votar a agenda do Felca. E o assunto não mais foi falado na semana inteira. Pô, não quero ser implicante. Não quero, não tô aqui para dividir a direita. Mentira, eu tô sim. Mas, pô, meus amigos, vocês estão assistindo aí. É muito pouco, né? São 100 deputados, mais uma paulada de senador. E eles não conseguem entregar nada de concreto. Eu não tô nem cobrando as outras matérias. Eu tô falando aqui da única coisa que esses caras falam e tratam nesses anos deles. É a única agenda política deles, a defesa da anistia. O Bolsonaro, no fundo, não vamos deixar o Bolsonaro ser preso por crimes que ele cometeu. Sejamos honestos, ele cometeu esses crimes. E nem isso eles conseguem efetivar. Não, eu não sei, de fato, qual a opinião de uns bolsonaristas. Se vocês pararem esses bolsonaristas para conversar, qual a opinião deles sobre... Vamos botar aí. Sobre resolver o problema da pobreza extrema no Nordeste. Qual a resposta deles para os baixos índices de educação que nós temos em cidades do interior? Qual o problema, qual a solução que eles podem trazer para discussão sobre falta de infraestrutura no Brasil? O que eles podem pensar sobre o desperdício de grãos que caem literalmente na estrada por conta da ausência de um modal ferroviário mais ativo no Brasil? O que eles podem fazer para resolver a questão trabalhista no Brasil? O que eles pensam enquanto solução para a gente tratar, por exemplo, sei lá, da navegação de cabotagem, aumentar a participação dela nos modais brasileiros? O que eles pensam em fazer sobre reurbanizar a favela? Como eles pretendem resolver a falta de relevância do Brasil na América do Sul? Pô, não tem não tem um tema ali que os caras consigam sustentar um discurso? É sério? Não tem nada. Isso me choca, meus amigos. Isso me assusta bastante. Porque, por enquanto, e eu acho que isso se altera um pouco em 2026, esta é a linha majoritária do nosso campo. É um campo tomado de parasitas idiotas. E que viu a queda do Bolsonaro e a superação dele por duas coisas. E é isso, a gente vê a superação do Bolsonaro vindo por dois campos. O campo centrônico, que é o campo Tarcísio, que é tipo, pega essa vontade de votar em alguém à direita e entrega para um cara que vai governar com o centrão como um cara convencional. E o outro, que é o Nicolas, que pega alguém completamente ineficiente que se comunica muito bem. Se vocês olharem direito, se você funde Tarcísio com o Nicolas, o que você tem é o Bolsonaro. É como se você pegasse dois elementos do Bolsonaro e se separasse. E um é o elemento, um cara do centrão, governado pelo centrão, que vai fazer mais um governo de direita muito similar ao dos tucanos no governo de São Paulo e tal. E do outro, uma figura popular e polêmica que não entrega nada. Entendeu, Riso? Entendi. Não... É desesperador isso. É desesperador. Recentemente, na semana passada, a gente viu a figura bizarra do Fernando Holliday tentando desesperadamente atacar o Kim. E isso a gente coloca porque dentro do sistema de aquecimento deles, uma das coisas que eles podem fazer é atacar o MBL, porque esse eleitor adora sentir que ele está expurgando o traidor. E o MBL é como se fosse um bode expiatório. Nós vamos espiar nossos pecados falando mal do MBL. Então a ideia de você no bolsonarismo xingar o MBL é tipo, olha, a culpa não é minha, a culpa era esse espírito de MBL que tava aqui. Então se o cara é um ex-MBL picareta, ele, eu só tava querendo me libertar, mas tinha esse MBL ali, esse MBL muito mal, não me deixava amar o meu capitão. Agora eu amo abertamente meu capitão por culpa desse MBL. Xinguem, ataquem, joguem pedras no MBL, né? O Holliday é a representação, assim, óbvia disso aí, né? Ele, em si, uma inutilidade ululante. Desde que o Holliday saiu do Movimento Brasil Livre,
né? Entrou pro Partido Novo e depois foi lá foi bolsonarizar. O mandato dele, a qualidade fez assim, despencou. Já era difícil, a gente tinha que ficar carregando o cara pela mão, o cara era muito ruim. Mas cai, não tem relatório, não tem mais nada. Depois é só viva capitão, viva mito. Uma vergonha, uma vergonha. E ele é isso, né? Outro exemplo é o imobilismo moralista de um imbecil como o Nando Moura. Graças a Deus eu tô há bastante tempo sem ver vídeos dele. Ou eu tava sabendo tem gente comentando sobre o Kim numa parada de combustível, não sei o quê. Quando eu vi um negócio retardado, porque fala assim, não, estão falando que o Kim batizou. Tipo, o que é o Kim? Entrou num esquema de corrupção pra batizar combustíveis, o Kim entrou pro PCC. Aí quando eu vi, pelo amor de Deus, né? E aí você percebe que é uma coisa inútil e é uma demonstração retardada de virtude, em que uma pessoa fica girando em falso, acusando, é uma máquina de apontar dedos e quase sempre, não, sempre errado, sem um objetivo. Qual o objetivo prático de um sujeito como Nando Moura? Nada. Ele gasta a energia cívica, veja só, de seguidores que, né, eu sou um seguidor ali, aí ele esquenta no curto-circuito dele, esquenta a pessoa compra uns cursos no meio do processo, e essa energia é dissipada e não tem um objetivo. Qual o output dele? Foi muito engraçado, eu vi isso hoje, né? O perfil Não é Imprensa disse: e o PT sempre querendo manter privilégios, penduricários e picaretagens. Parabéns, Kim Kataguiri. Por que isso? Porque saiu a notícia do Metrópolis que, sem apoio do PT, deputado consegue assinaturas para a PEC antiprivilégio. Deputado Kim Kataguiri conseguiu reunir 171 assinaturas mínimas para a PEC que acaba com o privilégio do funcionalismo público. Mas o PT não auxiliou. O que esse é o ponto, né? O PT, só para fazer o pano de fundo, o PT está vindo a público falar que vai fazer ajuste fiscal. Até o Lindbergh falou que viria a público defender a PEC do Kim. Até lembra que o Lindbergh falou, vou assinar, foi lá no Inteligência, no debate dos dois, falou que ia assinar a PEC do Kim. Não assinou a PEC do Kim. O governo Lula propôs uma versão aguada e inútil do projeto, e o Kim continuou trabalhando, coletando as assinaturas dele. O Kim tá coisa de quase um ano coletando assinaturas para essa PEC, não é, Riso? Tá pelo menos uns 8 meses. Sem contar a emenda antiprivilégio que ele botou numa reforma que iria ser feita ou foi feita no Bolsonaro. Muito bem lembrado. Ele foi, né, o senhor Kataguiri, obteve as assinaturas com a ajuda da militância agora nos últimos dias, anunciou para o grande público. O perfil Não é Imprensa, que é administrado por pessoas brilhantes, né? Danilo Gentili, pelo que uso. Não sei se o Mainardi tá no Não é Imprensa. Não sei. Só gente brilhante. Foram lá e parabenizaram, porque assim é uma vitória pro país isso, gente. Não sei se vocês já leram a PEC antiprivilégio. Alguém aí, digite se sabe o conteúdo da PEC antiprivilégio? Sim ou não? Digite aí. Por favor, vamos lá. 2, se você não sabe o conteúdo. A PEC antiprivilégio, ela reduz uma série de privilégios bizarros do funcionalismo público, tá? E ela mexe na trajetória do aumento de gasto do Estado brasileiro, que está indo para o colapso. É uma daquelas PECs, tá, que ajudam a evitar o colapso das contas públicas no Brasil. Além de, do ponto de vista moral, representar, sabe, o cidadão que paga imposto contra uma máquina que começa a operar no funcionalismo que gera distorções. Respeitar o teu dinheiro. Lembra da energia cívica de um lado e do outro o output, o resultado. O Kim Kataguiri, ele, aqui não sei se existe isso de turbinar a energia, né? Por favor, galera de termodinâmica, sei lá, galera que trabalha com engenharia elétrica, me diga o que seria isso, né? O Kim catalisa o processo e ele usa a energia. E a nossa energia é menor do que a energia da direita bolsonarista, nós dispomos de menos pessoas apoiando. Ele pega isso, ele extrai tudo e entrega o resultado. Veja, ele é sozinho, ele representa um bloco político menor do que o bolsonarismo, ele tem menos poder de mobilização popular do que o bolsonarismo. Ainda assim, por conta do trabalho e por conta do foco e de uma ética de trabalho, ele entrega o maldito resultado. Ele entrega o maldito resultado. Puta merda. Com menos gente apoiando, sozinho no Congresso, só do cara trabalhar e se articular ele entrega o resultado. A minha pergunta, não é possível que dentre os 100 deputados bolsonaristas de direita do Congresso,
nenhum consiga fazer isso. O André Tadeu falou, a eficiência energética do Kim é A++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 +
entendem? Se eu pegar, vamos lá, para ser claro, vamos pegar um deputado como Marcel Van Hatten. Acho que ele não tem YouTube. O Kim, no geral, tem mais seguidores do que o Marcel Van Hatten, mas no Instagram o Marcel tem mais, né? O Marcel Van Hatten, ele é autorizado pelo bolsonarismo. Ele puxa o saco do bolsonarismo com muita intensidade, compra lá as pautas. Algumas ele compra de coração aberto, outras ele compra por fingimento. Viram bolsonarista. Ele conseguiria mobilizar mais, mas não sai nada. Outro que leva a fama, né? O brilhante, o trabalhador Marcel Van Hatten. Eu sei que ele trabalhava lá no final de 22, né? Mas tudo bem. Não consegue fazer nada. Um político, no fundo, o que é a função de um político num sistema repressivo? Vou fazer uma pergunta para você, Rafael Almeida Rizzo. Quero uma boa resposta. Qual é a função de um parlamentar, ou seja, um vereador, um deputado estadual, federal, um senador, num regime democrático republicano? Qual a função dele? Vamos trabalhar. Você não precisa ter a resposta pronta, a gente vai construindo junto. Qual a função dele? Representar uma parte da sociedade. Perfeito. E as ideias de parte da sociedade no Congresso. Então, a função de um deputado, um parlamentar, é pegar uma parte das opiniões que ele representa e fazer essas opiniões ouvidas dentro daquele parlamento, certo? Certo. O objetivo dele, portanto, eu vou fazer perguntas para você, vai ser uma coisa meio socrática. Ele quer que essas opiniões, essa visão de mundo, vençam a batalha de ideias nesse lugar, certo? Certo. Se ele quer que elas vençam, ele tem que pegar aquelas opiniões e aquela energia representativa, aquela força de vontade das pessoas em fazer algo acontecer, e ele tem que fazer aquilo reverberar, isso conta, né? Por exemplo, gravar vídeo sobre isso é importante. Sim. Ele tem que, sei lá, levar isso pra imprensa em debates? Sim. Ele tem que discutir internamente? Sim. Ele também tem que conversar com os pares e prover meios para fazer essa ideia passar numa votação ou usar essa ideia para barrar uma votação? Sim. Portanto, o trabalho de um parlamentar, acima de tudo, não é apenas reverberar a opinião do povo, que é isso que um denunciador de hipocrisia faz. O trabalho dele, efetivamente, dado que ele está numa posição de poder, é fazer esta opinião se transformar em algo que se torna positivo em lei ou que barre uma outra coisa que pode se tornar positiva em lei. Por exemplo, vai passar um projeto de aumento de impostos, o eleitor do Kim é contra o aumento de impostos, o Kim vai lá e consegue barrar um aumento de impostos. Portanto, o Kim é um sujeito que cumpriu algo através do não, através do veto, certo? Certo. Então, meus amigos, a função do parlamentar não é uma função de megafone e de reverberação. Não adianta ser uma voz ou um megafone para você ecoar uma voz de outros, mas para você obter efeitos práticos. Esta é a minha definição de parlamentar e me parece que este trabalho, que é um trabalho muito cansativo, extenuante, que não é de câmara de eco, não é de reverberação, mas é de transformação daquela energia em movimento, que ninguém ali está disposto a fazer. Em geral, por favor, galera de engenharia que está aqui no chat, isso aqui é uma live mais para engenheiros. O que é a invenção humana que transforma energia elétrica, ou pode ser energia a vapor, energia a gás, em movimento? Entre a energia bruta e o movimento, o que tem no meio? Hein, amigos? O que tem no meio? Vamos lá, meus amigos, quero ver a galera do chat aí. É bem simples. Foi uma invenção provavelmente do século XVIII, XIX. Vamos lá. Botaram ali um rotor, motor, é isso, chamem do que quiser. Um mecanismo motor. O motor transforma energia, seja energia química, fumaça, o que for, vapor, ou energia elétrica, em movimento. É um conjunto de engrenagens. Você entende que um motor, esse conjunto de engrenagens, esse transformador de energia, ele é uma operação humana, racional e complexa. É muito complexo você montar um motor, ser um motor enquanto um agente político, ou enquanto qualquer coisa, enquanto um empresário, é justamente a nobre arte.
É a arte de traduzir energia em movimento. Quanto desses caras são motor e quanto desses caras são resistência? Resistência, por exemplo, é uma resistência de ineficácia. É, sei lá, eu tenho um cabo de cobre só pra ligar uma coisa na tomada e eu enrolo aquilo pra caramba pra ficar esquentando, pra ficar dissipando energia com calor. Vocês entendem que esses caras são basicamente dissipadores de energia? E a energia concreta é real. O Brasil, vamos rememorar. O Brasil, de 2014 até 2018, passou por um processo político em que as massas estavam revoltadas, surgem movimentos como o MBL Vem Pra Rua, que funcionam como motores da indignação. Então, a gente criou meios para pegar a indignação. E tinha ainda o turbo, né? Que você pegava os gases e retornava ali, né? O turbo é isso, né? Você devolvia o gás ali junto do escapamento, botava numa turbina e aquilo devolvia mais potência, certo? A gente pegou aquele processo e deu meios de ação e transformou em movimento. O MBL Vem Pra Rua, a Lava Jato fez isso também. Repare que ali começam a nascer esses farsantes, que entenderam que a função deles é ser resistência, é ficar transformando em calor para esquentar as próprias carteiras e os próprios projetos pessoais. E aí você tem o surgimento do bolsonarismo. O Bolsonaro é a grande resistência, que é o cara que pegou toda aquela energia e fez nada com ela. Fez absolutamente nada com ela. O youtubers, formadores de opinião ridículos, vendedores de curso, Brasil Paralelo. Qual é a função social do Brasil Paralelo? É um grupo de caras ganhar dinheiro montando um aplicativo que está permanentemente denunciando a hipocrisia. É uma máquina de fazer dinheiro denunciando hipocrisia. Acho que é a mais óbvia de todas. E aí toda aquela energia da classe média brasileira que estava puta, que estava quebrada, essa energia virou nada. Virou absolutamente nada. E isso é meio desesperador, porque os anos vão passando e a gente não sai do lugar. Voltando, fazendo a curva, eu esqueci aí, o Riso ia botar, tava na tela. Vamos lá, só pra vocês verem o negócio do Não é Imprensa, né? Não é Imprensa falou do Kim, né? Só pra vocês entenderem as máquinas de inutilidade, os gastos ineficientes de energia. Quem foi lá comentar no Não é Imprensa? Adivinha? Nando Moura, oficial. Foi lá, com toda a burrice dele, que é impressionante, o cara realmente não puxou pro pai em várias coisas. O pai era um professor, definitivamente esse aí também, né, nessa área não puxou pro pai. E botou, o Kim votou pelo aumento do número de deputados. Teatro bonito. Veja, o Danilo Gentili, que era ou é amigo do Nando, tava, né, no site dele, comemorando uma vitória de todos nós. E vai o cara mentir pura e simplesmente porque sim. O cara vai e mente porque sim. Qual assim? Eu olho uma parada dessas porque assim, a gente sabe como é que funciona o bolsonarismo e tal, e esse cara se diz um cara que combate o bolsonarismo. O bolsonarismo nunca saiu dele. Como um cara que ficava perseguindo familiares, lembro dos comentários a respeito da minha irmã, vagabundo, lixo humano, um rato, né? É burro, e aí ele vai lá com a burrice dele, é uma burrice recheada de má fé, de rancor. Aí ele vai e mente no post dos outros. Lógico que as pessoas que conhecem ele vão ver, pô, mas que negócio constrangedor. E é um cara que não cansa de ser humilhado lá pelo Renato, né? E vai lá e posta um troço desses. O Kim votou pelo aumento do número de deputados, teatro bonito. É mentira, o Kim nunca votou. E aí o cara foi lá, o Caio Menezes botou Grok, isso é verdade. Eu nem gosto muito desse recurso de botar o Grok numa discussão, mas porra. Aí vai lá o Grok. Não é verdade. Kim Kataguiri votou contra o aumento do número de deputados, tanto na votação inicial de maio, quanto na confirmação de junho, conforme registros da Câmara e reportagens da Gazeta do Povo e Estadão. Ele criticou publicamente a proposta. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. A gente denunciou essa proposta. Daí o cara vai lá e mente. E assim, é uma máquina. Ele é mais um desses elementos. Então, o cara já joga outra mentira no ar. Lembra a mentira de que a gente... É o que ele divulgou, tá? A mentira de que a gente montou o partido.
Aí depois ele fica igual uma cadela, porque quando ele recebeu uma notificação lá, né? Aí na notificação ele, não, eu não quis dizer nada. Porque é um frouxo. É um Zé Cu. Aí ele recebe a notificação, aí sai fora, né? Mas, não quis dizer. Mas ele quis dizer que a gente roubou dinheiro do fundo eleitoral pra montar o Partido Missão. Ali, pegando uma thread, uma acusação merda, feito por um outro perfil mongoloide, um Miguel, não sei o quê. E ele achou tudo muito esperto. Acho que vou fazer isso, né? Vou dar a entender, né, de maneira maliciosa, que os caras roubaram dinheiro do fundo eleitoral para montar um partido. E aí começa a botar o nome de pessoas que participaram das campanhas, achando, né? Eu cruzei dados, eu peguei. Assim. Que sujeitinho baixo. Que sujeitinho vil. E é mentira, e é sempre mentira, tá aí mentindo como uma máquina de mentir. Há meses. Meses. Porque ele botou na cabeça dele que ele vai destruir o MBL. Não vai, cara. Lembra que ele falou que ia evitar o partido de ser montado, Riso? Não, por cima do meu cadáver, né? Queria fazer muitas coisas. Fez nada. Não fez nada porque é um bosta. E não só porque é um bosta, porque a gente é honesto. A gente montou o partido na moral. Coisa que um cara bosta como esse nunca vai fazer na vida dele. Nunca vai ter uma grande entrega. Nunca vai ter. Nunca, né? Nunca vai. É um bosta. Gostou desse corte? Inscreva-se no canal, ative o sininho e siga o MBL nas redes sociais.